chegava para uma mulher que tinha uma barba postiça e dizia: ó, esta é a mulher barbada. Tá, mas espera um pouquinho. Ela é barbada porque cresceu barba nela ou porque o cara colou uma barba nela? Entendeu? A história é que ela é a mulher barbada. Tá lá o episódio do Freecast! Senhoras e senhores, a arte mais nobre é fazer os outros felizes. E esse é o momento que vocês estavam esperando. Mais uma terça-feira e nós estamos aqui, sem furar unha sequer. Ainda sem o nosso Papai Pop, @newshoweo, porém, o show tem que continuar. Armam o barracão comigo nosso aspirante a Zac Efron, @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug. Uma mentira é uma grande história estragada por uma verdade. Bela frase. E também o nosso Hugh Jackman sem garras, o @Vin sem café. E com as garras de um coração sonhador, eu vos digo, apenas a inclusão quando o estranhamento vira reconhecimento. É um programa sobre política, né? O PT... PT Balma? Eu não sei, não é? Aqui não! Eu entendi o que você quis fazer. O circo tá formado. Então segue a gente lá no @InstaFreecast pra acompanhar os nossos espetáculos. Vai lá no TikTok pra ver a gente sendo palhaço no @TikTokFreecast. E também te inscreve no canal pra fazer parte do nosso picadeiro. Então, meus palhacitos, quem define pra mim quem foi Phineas Taylor Barnum? @Vin sem café. Sobre o Então, pra você. Primeiramente, ele é Hugh Jackman, né? Belíssimo um grande homem, inclusive. que homem. Mas esse cara... Maravilhoso! Mas esse cara, além de ser o Hugh Jackman, ele também foi um grande showman dos Estados Unidos da América. Ele deu origem a uma certa forma de circo que ficou popular e ficou até um pouco, como é que eu vou dizer, caricata em alguns filmes e desenhos e séries que a gente passou a ver ao longo da nossa vida e a gente não sabia que isso nasceu com esse cara. O P.T. Barnum é popularmente, né, conhecido como P.T. Barnum, né? Ele, o PT, né? O YouTube é Pete, não é? Esse comunista safado. PT Barnum. Companheiro. Que na verdade ele não, de comunista ele não tinha nada, né? Porque o que ele mais fez foi ganhar dinheiro. Até aí, vida, né? Foi o primeiro milionário do show business. até aí. Ok, vamos voltar ao programa. Voltando. Não, assim, ele teve uma vida que se iniciou muito pobre, né? Teve o filme, né, O Rei do Show, que ele, de certa forma, ele romantiza a vida do Barnum, que é uma figura que ele é pouco conhecido no Brasil, né? Porém, nos Estados Unidos ele é extremamente famoso e tal. Eu não conhecia. O circo... eu também não, quando eu fui ver o filme, eu nem sabia que era que musical. ele seria... Eu cheguei lá, começou uma música assim, eita ferro, é musical. Eu acho que ele seria um equivalente no sentido de... do que ele influenciou na cultura, a Carmen Miranda aqui no Brasil, sabe? Porque, tipo, é uma figura caricata. Eu tava com medo de ir pra onde tu ia. Eu tava com medo de ir pra onde tu ia. Cara, eu pensei que ele ia vir com o Roberto. Não, é outro, né? Aí é outro programa. É outra situação. Não, mas assim, o Barnum, né? O filme em si, né? Ele mostra... Eu não conhecia o Barnum e por causa do filme eu acabei criando curiosidade em conhecer. Porque o filme ele é realmente bom,
né, assim, apesar de ser um musical, e eu coloco apesar de ser um musical porque eu detesto musical pessoalmente. Então foi uma surpresa quando eu gostei do filme. E se eu que detesto musical gostei, então quer dizer que é um filme bom, né, no mínimo. E a história que o filme passa, ela é bem amarradinha e tudo, e traz essa versão mais romantizada do que foi. E quando tu vai buscar mais sobre a história, tu vai aprender, claro, que não foi esse santinho todo, a história não foi exatamente como aquilo, não tinha o Zac Efron e a Zendaya lá, né, na vida real, não existia. Foram personagens criados para o momento ali. Mas alguns outros personagens existiam e é bastante curioso, né? Porque no filme eles colocam como se o Barnum tivesse sido a primeira pessoa a realizar essa inclusão, essa representatividade, digamos assim, como eles falam no filme, a celebrar a humanidade. Eles romantizaram bastante isso aí, né? Ali no filme. Porque tu vai pesquisar depois a vida do cara e não era tão assim. Claro, evidentemente era um circo, né? Eu posso cravar que ele foi inventor do circo, é isso? Ou daquele tipo específico? Ele é um dos inventores, porque tem um outro cara que tinha um circo que inventou o circo antes. O circo num geral. Que ele inventou o circo um pouco antes, que até... deixa eu ver qual é o nome do cara. O maluco lá eu acho que é o Bailey Circus. Eu acho. O cara do Bailey Circus, que veio um pouquinho antes. Eu achava que ele tinha inventado a questão do circo de horrores, né? Porque isso não tinha. Isso foi ele que inventou. Porque as pessoas excluíam aquelas pessoas da sociedade. E aí quando... As pessoas sempre gostaram de excluir o que era diferente, isso né? Até hoje. Veja aí o que aconteceu há poucos dias. Dá pra fazer uma analogia com o Silvio Santos, então? Sim, com certeza. Porque nos anos 90 o Silvio Santos levava as pessoas excluídas do programa dele. Verdade. Sim, é exatamente essa construção que o cara fazia. Mas aí que tá, no filme ele é colocado como uma pessoa que vai incluir as pessoas simplesmente porque ele é bonzinho. Na verdade, a inclusão se dá em função do capital que ele tá chamando ali, né? Exato, ele ia gerar um dinheiro ali. Porque assim, no filme, ele começa ali, mostra aquela infância dele pobre ali e tal, que inclusive, né, uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam, né, mas o segundo nome dele ali, o Taylor, na verdade tem alguma coisa a ver com a profissão lá do pai dele, né, que era o pai dele também era Phineas. Que era irmão do Ferb. E Taylor era a profissão dele, né, era a profissão dele, né, então... Ficou meio que atrelado ali o sobrenome à profissão. E depois e o que é Taylor, ou Melo? Eu não estou enganado, inglês. Cara, me veio... Eu sei que é a profissão, mas se eu não tô eu posso estar enganado, mas se eu não estiver, é alfaiate. Quem soltou os cachorros? Who let the dogs out? Mas enfim, mostra aquele início ali mais romântico ali, dele criancinha, dele conhecer a menina rica e tudo mais, e deles se gostarem, aquela isso coisa aí, alfaiate. Olha aí, viu só? Não tô tão mal no inglês. E aí vai mostrando ali o que ele sofreu, e de fato, ele sofreu no início da vida dele, o Barnum real, né? Ele sofreu um pouco na vida dele, mas ele não chegou a passar fome, de certa forma, assim, né? Ele tinha um emprego desde o princípio ali, ele revendia alguns jornais, algumas coisas, mas ele não tava lá colhendo do lixo que nem mostra no filme, assim, sabe? Então eles deram fizeram essa jogadinha no roteiro pra trazer um pouco mais de empatia, né, pra ele. Viu o né? filme, assim, no caso, a história dele é ele pobre se casando com uma menina rica, o pai dessa menina rica subestimando ele até não poder mais. Ele vira o caixeiro viajante, que é a profissão mais clássica de gente antiga. E aí ele se dá bem em dado momento. Sabe, eu já fui caixeiro viajante lá nos primórdios de minha vida. Consegui
muitos, mas muitos romances neste período. Mas nem todos eram possíveis de se expor na Quantos vida, filhos tu fez, vovô? porque eram muito julgados. 83 que eu saiba. Agora que tu falou do caixeiro viajante, me veio uma lembrança no jogo do Red Dead Redemption. Tem uma missão que tu tem que fazer pra ajudar um cara num circo de horrores. Eu acho que é uma relação com Provavelmente. Provavelmente. Muitas coisas foram linkadas ao Barnum ao longo da história, né? Na Vida de Inseto, por exemplo, tem um personagem lá que tem um circo, que o nome dele é Pete, e aí o nomezinho é Pete Flair, se não me engano. Que era uma mosca, o dono do... um negócio assim. Então, era em homenagem a ele. Olha aí, né? e a tese do fora New Show isso- EU, que não está aqui presente, porque eu e ele brigamos, né? É de que Vida de Inseto é um grande filme comunista. Acha Então, mesmo. olha aí, ó. Pete, só tô jogando aqui no Das ar. galinhas. Tô jogando no ar. E o Fuga das Galinhas é um grande filme lá da época de 1940. Se embananou nessa, né? Ele veio confiante com o argumento, daí ele... Pera aí, eu tenho que repensar minhas palavras por causa do algoritmo. Mas, cara, dentro do próprio filme, assim, tipo, ele... De fato, o Barnum, ele acaba se casando com a... Chastity? Com a esposa dele. Charity? Sei lá. A mulher lá dele, né? Que era uma mulher que eu acredito ser provida de dinheiros, né? De pilas, de doletas, né? Porém, o Barnum, ele não inventou o circo ali com seus 35, 40 anos, como dá a entender ali no filme, né? Que o Barnum, ele começa a ter sucesso no filme 25 anos depois de quando ele aparece ali como criança, que é quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos. Então, né, numa conta rápida, algo em torno de 35 a 40 anos ali, 37, né, alguma coisa assim. Enquanto que na vida real, ele só foi realmente fundar o circo mesmo lá com os seus 60 anos. Então ele viveu do sucesso, porque assim, ó, ele nasceu em 1810. velho. Muito antigo. Ele morreu em 1891, numa conta rápida, 81 anos. E o circo ali que ele criou de verdade, né? Foi em 1871. Então 20 anos antes dele morrer, mas quando ele já tinha seus 60 tá abusado já, né? Mais uma prova. Certamente alguém já usou a figura dele assim pra falar sobre perseverança, Certamente. como o Coringa ou Amanhã, o coronel amanhã lá vai do- aparecer dos no franguinhos Instagram lá. pra nós. Anúncio disso. Provavelmente. Ah. Mas enfim, ele acabou sendo um dos criadores do que foi chamado como o maior espetáculo da Terra, que inclusive dá nome ao filme, ao original, né? O nome original do filme, que é o The Greatest Show. Se eu não estou enganado. Traduziram pra Rei do Show, cara. Poxa. Sim. Porque sim. Podia ser melhor, né? Mas é que o nome maior, o espetáculo da Terra, já fica um pouco grande, né? O que é difícil de colocar ali, ajeitar num pôster, por exemplo. Colocar um arroba no Instagram também é mais complicado. E Rei do Show dá uma outra ideia também, né? Tipo, fica muito mais amplo. Tu não necessariamente vai associar ao circo como se tu colocasse o maior espetáculo da Terra. E o maior espetáculo da Terra é uma frase amplamente conhecida como de circo, né? Mas tu ia falar alguma coisa antes disso que eu tava... Nunca falando antes na do- história não. desse país a gente ouviu um show como esse, né? Que foi? Eu achei que havia uma imitação, alguma coisa, pensei que ele ia largar uma imitação surpresa, assim, e tal. Tá até perdendo mas peso assim- já ali. É que eu esqueci o que eu ia falar. O Barnum, ele trouxe essa coisa de... Ele começou como o grande teatro científico e musical do Barnum, né? Era um nome meio grande,
Mas aí, Porque ele, na pomposo, eu verdade, diria. uma era- coisa, ele ele- primeiro fez a coisa do teatro e... Porque primeiro ele fez um teatro, né, antes da parte do circo. Primeiro ele fez o espetáculo, Exatamente. ou primeiro ele foi um jornalista, ou sei lá, um Não. comentador? Porque eu sei que ele tinha uma participação em jornal, né, uma coisa assim. Não, isso aí foi depois, se eu não estou enganado. Porque ele começa com essa questão do... Aí é uma coisa que eu teria que dar uma olhada aqui, porque eu não tenho muita certeza. É que no filme pra ser não tem sincero. essa, Que não ele tem começou essa meio participação tarde, então. dele na mídia, né? Não, É. porque tipo assim, Ele até foi exatamente. político e tal, né? Mas eu acho que foi depois do sucesso dele, porque até então ele não tinha sucesso, consequentemente ele não era ninguém justamente na por sociedade, isso que eu né? pensei assim. Porque ele... Ô, É, louco. mas pensa, ô Doug, pensa mas assim, é ó. assim. Na O cara vida tá normal é assim com também. 60 anos no final do século XIX ali. O cara praticamente já era um... tava errado, sabe? Ah, Ele já tava passado, sabe? Porque ali naquela época mas não com ficou 15 claro anos pra é mim. adulto. E aí o cara fazer sucesso com Não 60. ficou claro Oi. pra mim uma coisa, meu. Ele começou a ganhar dinheiro só com 60 anos e o... Eu acho que era Preferiu viria agora. da herança lá da mulher lá. Não, pouca coisa antes. Não, aqui ó, por exemplo, cadê ele? Que, por exemplo, citam ele como o primeiro milionário do show business. Foi Sim, da mas herança, foi, né? ganhou da herança isso ou depois do Não, circo lá foi com 60 anos? por trabalho. O Barnum até tem um livro, que até eu deixei salvo aqui do ladinho aqui, que se chama A Arte de Ganhar tá. Dinheiro. Que dá pra dizer Pai. que Pai ele rico, foi, pai que ele foi o pobre. primeiro coach. Foi o primeiro coach, de certa forma, né? Primeiro coach de milionários, né? Porque ele fala o óbvio no livro, e não de uma maneira assim, tipo... Evidentemente, o livro é muito antigo, porque são lições que ele... lá nos anos 1800... Tu tá me dizendo que é um então não vai ter ensino negócio de centenário? bolsa, valores, essas coisas. De certa forma... Olha De aí. certa forma, sim. E eu tenho aqui as 20 lições que ele coloca no livro. Ah, não. Ah, Não vai eu- falar eu- as 20, né? Não, eu quero falar as 20, porque eu acho que vocês vão se entreter com isso. Quer ver? A 3 horas de lição programa. número 1. Não ignore a sua vocação. Olha, um gênio do entretenimento. Isso falando eu não isso. tiver. Cara, eu tô vocação. fazendo faculdade desde os meus 18 anos. Tô com 31. Não tá ignorando tuas 18 vocações. Eu faço uma a cada 2 anos, praticamente. Aí tem a lição número 2. Escolha a localização certa. Porra, é fácil saber a localização certa, ainda mais se tu tiver dinheiro pra chegar nessa Claro. localização, não é mesmo? Sem o pila no bolso, como é que tu vai chegar nessa localização? Até a pé nós iremos. Para o que der e vier. Aí tem o item número 3. Ó, essa eu peguei, essa eu peguei. Porra, essa tu sabe? O Nilson ficará orgulhoso. Não pode, a gente tá brigado. A gente tá brigado. A lição número 3, ela é muito importante, porque ela fala muito sobre as pessoas. Evite dívidas. Deu, aí a gente já se perdeu. Acabou. Ferrou. Não vou ganhar Eu dinheiro. segui a dica de economia do Doug lá, de pedir o empréstimo do Nubank lá, porque eu conseguia pagar. Isso aí. Nunca vi 20 mil sumir tão rápido da minha conta. Eu posso te mostrar um jeito. Número 4. Seja 4 horas. perseverante. Ah, vá. Nossa, que grande novidade. Quando eu quero, eu consigo. Lição número 5. O que quer que você faça, faça com toda a sua energia. Pintura! É o óbvio novamente, entendeu? Uou, Então, nossa, assim, que eu revolucionário. É um homem pra frente, hein? Talvez em 1800, Pra talvez em Frentex. 1800 ele fosse realmente revolucionário. Meu né? A gente tá amigo, fazendo não piada. tinha outra opção em O 1800. primeiro milionário ali. Não tinha outra opção, não é? Tinha que seguir isso aí. Não é só em 1800 que não se tem opção. Aí, Era isso, trabalhar gente- na mina de carvão. Hoje, OnlyFans.
Ou só ventiladores? Papo para outro programa. Eu vou guardar essa parte só pra gente. Número 6. Dependa apenas do seu próprio esforço. É mesmo. Não é pra fazer sociedade. Use as melhores ferramentas é a lição número 7. Como tu vai chegar nas melhores ferramentas? OnlyFans. Não coloque o seu negócio em segundo plano. Coloque as amizades. Não, a parte das amizades fui eu que coloquei, tá? Só pra deixar claro. Deixou bem claro. Mas assim, ó, não colocar. Não colocar o negócio em segundo plano. Beleza, você tá criando um negócio. Óbvio que tu vai ter que se dedicar pra aquilo. Evidentemente. Às vezes. Aprenda alguma coisa útil. Ora, puxa! É o óbvio do óbvio. Aprenda Photoshop, esperança. que é o designer é futuro, hein? Ser designer é futuro. Ceda da esperança, mas não seja visionário demais. Não disperse as suas energias. Então só tem que apostar em uma coisa mesmo e se der errado, o que tu faz? Finge que nunca aconteceu, ué. Como Né? todo mundo que... Seja sistemático. Seja sistemático é uma dica boa. Essa eu acho interessante, porque se tu não tiver uma espécie de rotina, um sistema no teu dia a dia, dificilmente vai ter algum tipo de sucesso também, né? Aí ele foi bem, apesar de ser óbvio. Leia os jornais. Aí Fake news. fica complicado. Porque hoje em dia fica meio difícil Mídia da gente golpista. cravar, né? A gente tem que sempre buscar a informação, né? A A informação. fonte mais confiável possível. Mas tem vezes que a gente não consegue Jovem Pan. discernir, porque o jornal, Jovem Clã, né? Porque o jornal, né, nem sempre vai estar te contando as coisas por causa do quê? Da publicidade, do dinheiro. Não. Porque se o anunciante manda pagar, quer dizer, se o anunciante paga, ele tem direitos ali, né? O que não deveria ser, né? Mas enfim, esse é, Isso, é um é. papo mais complexo daí. Vocês querem entrar nele? Olha, Para eu acho outro que episódio. o ouvinte tem que entender o seguinte: os únicos veículos de mídia confiável desse país é The Intercept e Jovem Pan. Freecast. Fora esses, E o nenhum Freecast. outro. Só Intercept e Jovem Pan. Só escute o Freecast também. E Brasil Paralelo. Apenas a verdade. E também, eu vou colocar um- e também a página do Choquei no Twitter. Isso, verdade. E o Te Atualizei Será também. que eu vou ter que colocar embaixo assim? Será que eu vou ter que colocar embaixo assim? Contém ironia? Ou as pessoas vão entender? Não, vão entender. Um é o comunista e o outro é o fascista. Número 14. Cuidado com as operações externas. Essa eu confesso que eu não entendi. E eu não vou ler o livro pra Deve ser descobrir. investimento. Desculpa. Tô assumindo o papel do Doug. Ele se deu mal Se bem que com os eu tô- investimentos que ele fez, né? Então deve ser isso. Ah, é verdade. Verdade. Deve ser uma Temos um versão gênio mais nessa. primitiva do não ponha todos os ovos na mesma cesta. Ou talvez ele tenha criado esse ditado. Apesar de erroneamente colocarem algumas frases pra ele, né? Como aquela a cada minuto nasce Não um que seja idiota ou mentira. algo do gênero. Que não é dele. É do... Não é mentira, mas a frase não é dele. Como vi essa frase, né? Ah, em algum momento deve ter visto com a foto do Coringa ou do Peaky Blinder lá. Não seja fiador sem exigir garantias. Mais uma vez, o óbvio, né? É Nunca aquela. Eu acredite trabalhei na em palavra comércio, do sei. outro. Não. Por mais triste que seja a história, não empreste seu cartão de crédito.
Às vezes tu pode até estar trabalhando num lugar, eles podem até assinar tua carteira e mesmo assim eles não te pagam por 4 meses. Acontece. Choradeiro. Divulga o seu negócio. Divulga o seu negócio. Eu acho essa uma das melhores dicas, apesar das mais óbvias. E também, né, como eu me formei nessa área, então faz bem pra A minha gente carreira. divulga nosso negócio aqui, uma merda que o Instagram não entrega, né? Mas, cara, eu Aí tu me pegou. descobri como ter engajamento esses dias aí. É só botar um monte de texto no lugar do story lá, falando alguma coisa de política. Entra assim, ó, uma quantidade absurda. Uma noite depois eu botei um monte de imagenzinha bonitinha pra ver se dava o mesmo engajamento. Deu 1/3 do engajamento. Ou seja, é só tu botar. Em todas eu É só comento e mando uma botar fotinha. as coisas escritas lá. Bem, mas essa é uma coisa meio óbvia, né, pra se ganhar Escrever? dinheiro, né, que é divulgar o negócio. Quem não é visto, não é lembrado. Não, mas mesmo. até nisso aí, hein? Nisso aí A outra aqui. Fazendo um parênteses, entrando na história do Barnum, é que ele também é o inventor do hoax, que é os mentirada. O que mentirada. seria o hoax? Ah, era o... É o pai da mentira, o príncipe das falcatruas. O príncipe do Tipo assim, ó, charlatanismo. é que hoje o sentido de hoax seria o uso de meias verdades para justificar uma mentira por inteiro, entendeu? Tu pega um negócio que é desse tamanho, estou fazendo dedinhos para quem só está ouvindo, e aí transforma numa coisa muito grande, sabe? É isso que é o sentido de hoax. Por exemplo, assim, vamos... Só os prints ativariam a minha quinta série no nível merda. alarmante. Mas é um bom exemplo. Digamos que tu pega só os prints disso aqui, e aí tu pode botar qualquer texto embaixo. Mas eu tô falando de hoax. Ele pegou a escada. Entendeu? E no caso, assim, só o fato de tu poder contar qualquer história por eu estar fazendo isso aqui já gera uma botaria, assim, que tu usa a meia-verdade da minha foto. Exatamente. Inclusive, eu falei uma outra vez, eu não lembrava o nome certo, e eu não vou lembrar de novo agora. É Alzheimer mas que tem um chama. nome que é o também, mas tem um nome específico pra quando tu pega uma imagem, ressignifica ela, que até é um nome que foi muito utilizado por causa dos memes e tal, cujo nome da expressão eu esqueci. Publicitário. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. De Não entendi, ressignificar meu. uma coisa. Não entendi Assim. como você pega uma imagem e ressignificar, não entendi. Por exemplo, tu pega ali o print de tu fazendo assim com a mão. Se colocar isso isoladamente, colocar uma frasezinha embaixo ali pra fazer um meme, por exemplo, com isso, um memezinho quinta série do tipinho que a gente gosta, tá ressignificando a imagem, porque o contexto que a gente tá falando aqui, a gente tá falando do Pete Barnum, a gente tá falando sobre a arte de ganhar dinheiro, no caso, Tu do quer livro dizer dele e então tudo tirar mais. algo do contexto, é isso? Exatamente. No caso, assim, ó, exatamente. o que é a ideia do hoax? Tu usa uma informação que existe pra contar uma história que não tem nada a ver com aquilo ali, entendeu? É mais ou menos que nem alguns políticos que a gente Alguns. tem no nosso país Alguns que dizem. fazem isso. Alguns. Só alguns. Alguns. 83% mais ou menos. Que fazem exatamente isso, né? E na real, a maior parte das pessoas, quando quer algum tipo de engajamento, vai fazer isso. Não adianta. Porque vai pegar aquilo que interessa dentro de um contexto maior, vai replicar aquilo da forma como mais interessar essa pessoa. Sim. Né? É que entrando na coisa da divulgação do negócio, né? O que o PT Saudações aí fazia? Não no OnlyFans. Mas o OnlyFans é um bom exemplo. O que ele fazia? Ele chegava para uma mulher que tinha uma barba postiça e dizia: ó, esta é a mulher barbada. Tá, mas espera um pouquinho. Ela é barbada porque cresceu barba nela ou porque o cara colou uma barba nela? Entendeu? A história é que ela é a Exatamente. mulher barbada. A meia verdade que tu tá vendo é que é uma mulher e está com barba. Entendeu? Isso até conversa muito com a frase de abertura do Doug, que foi dita pelo Barney em How I Met Your Mother, que a mentira ela é uma grande história que ela é estragada por uma verdade. E quando o Barnum ele inicia lá esse grande teatro científico dele, tinha lá a sereia de Fiji.
pessoas queriam ver o que Clássico. era a sereia de Fiji. Clássico. E na verdade, o que ela era? Um corpo de peixe costurado numa cabeça de um macaco. Então, a história era muito mais legal e grandiosa do que na verdade era. Porque a realidade, como a gente sempre fala aqui, tende a ser decepcionante. Então, ele transformar isso num show, explorar essa criatividade dele, por mais que fosse uma falcatrua, acaba demonstrando um certo talento para vendas, de certa forma, né, para vender o seu produto ali, e também a malandragem, né, o jeitinho ali de ganhar um dinheiro em cima de uma obra, né, porque não deixa de ser uma obra, mesmo que seja uma obra... Acho que seria imoral o que ele fazia. Cara, eu não acho, até porque se eu falar que eu acho imoral, eu vou estar indo contra todas as propagandas no geral. Porque não interessa se o produto é bom ou ruim. Tu não vai ver uma propaganda da marca falando que ele é ruim. Tu pega lá a propaganda do Dolinho. Não vai falar que o Dolinho é um refrigerante que se tu toma tu vai pegar câncer imediatamente. Brincadeira. Patrocina nós aí, Dolinho. Eu sou Dolinho, Seria legal. seu amiguinho. Mais uma criatura assustadora além do fanficone. O próprio Dolinho é Tipo, filhote o Dolinho não vai fazer de um circo de horrores, né? Exatamente. Vou ter que botar o Dolinho na capa. Arranjou um bom agora. motivo pra usar o Dolinho. Então, tipo, a publicidade em si, ela já é essa coisa de tu aumentar alguma coisa, mesmo que não seja verdade, em troca de dinheiro, entendeu? Então dá pra dizer que a publicidade é a mentira legalizada. Mas recentemente, eu acho que eu cheguei a mandar pro Melo. Na verdade, a eu falcatrua, cheguei a mandar pra ti, né, Melo? O cara montando as propagandas de coisa de comida. Aquela foto? Ah, não, tá, é outra. outra. Não, Isso. é outra. Tô ligado nisso aí. Não, o cara tava montando, tá, assim, é outra. propagandas de comida. Aí mostrava o frango, assim, o frango assado. Nossa, que frango lindo, frango assado. O cara enchia um balão pro frango ficar recheado, sabe? Aí o cara pintava com graxa pro frango Sim, parecer... Fake news! E as é o que te propagandas causa de a água hambúrguer, na por boca exemplo. vendo o negócio. A propaganda do hambúrguer, ele é todo montado. Ele é todo montado ali. Tipo, tem os palitinhos ali que monta e tal. A própria propaganda de uma Coca-Cola, por exemplo. Ela tem ali os sprayzinhos, não é porque ela é super refrescante, mas tem os sprayzinhos ali na volta do copo pra dar aquele efeito. O gelo nem é gelo mesmo, é o gelo seco que eles usam ali, porque o gelo normal ele derrete e tal. Mas aí o que a publicidade faz? Ela traz essa magia pro produto pra deixar ele mais vendável, né? Então tu pega ali um produto às vezes que não tem nada a ver e tu cria algo que é fantástico, que vai impressionar as pessoas. O produto às vezes é uma merda, mas a propaganda, a embalagem é das vezes bonita, é uma merda. entendeu? E é aquilo, ainda citando o Barney novamente, né? De How I Met Your Mother, não confundo o Barnum com Barney, apesar de talvez em algum momento o personagem ter sido inspirado. Eu na acho que parte tem da alguma mentira nisso, referência no vai How I saber. Met Your Mother. Não tenho Eu acho nenhuma que tem informação alguma nisso. referência a isso no How I Met Your Mother. É, talvez tenha, eu não me recordo É. de cabeça, mas talvez. O Barney, ele diz ainda, dentro do mesmo episódio que ele fala que a mentira é uma grande história estragada por uma verdade, ele também fala que as pessoas, elas querem ser enganadas. Tá aí uns dias Não atrás à aí, ó. toa, não à toa, as pessoas são facilmente maleadas. Maleadas existe? Tá no contexto certo? Não sei. As pessoas são moldadas ali por alguma figura famosa, enfim. Ou a gente Ok, citou também políticos e tal, Companheiro. que vão lá, né, e falam as coisas e moldam as coisas e as pessoas querem acreditar naquilo. Às vezes não tem absolutamente nada na fala, mas a pessoa quer acreditar, a pessoa quer ser enganada, a pessoa quer se iludir. Não, ela te deu o número certo na festa, só não tem a fotinho ali, não tem, exemplo. e o número tá chegando ali certo, porque ela se enganou genuinamente num dos números do telefone. Um exemplo que eu vou te dar é o documentário de sereias do Tem Discovery isso? Channel. Exato. Bom comentário. que legal. Bom comentário. Documentário. A gente... Que, porra, eles venderam aquilo com uma mais pura verdade. Só que aí depois tu descobre que é mentira, cara.
Tu tá me dizendo então que 1964 do Brasil Paralelo e não vai ter golpe do MBL, não tá correto também? É isso? Não tá. Esse é o Democracia em Vertigem. Ah, esse não tá correto. Entendi. Que fique para os anais da história. Bem, mas assim, ainda, né, retomando ao Barnum, teve também o General Dedão lá, que era um anão. Que trabalhou até com o Charlie então, Chaplin, tipo, ele sempre se aproveita. Ele sempre se aproveitou, de certa forma, da vulnerabilidade dessas pessoas. Porque ninguém notava as pessoas, ninguém dava moral pra elas, tinha um preconceito. Ah, as pessoas é diferente, então não é um lixo, não é humano, etc. E se aproveitando disso, ele fez dinheiro, fez sucesso. Essas pessoas tiveram algum tipo de reconhecimento. Até no início, no filme, quando ele vai recrutar o Zac Efron? o personagem anão ali. Não, o Zac Efron tem uma bela cena, inclusive, eu mandei essa cena pro Doug, que eu acho sensacional aquela cena. Que ele chega assim, né, e fala pra ele, não, que eu quero te colocar no show e não sei o que, e papapá. E daí o General Dedão ali, que era o Napoleãozinho lá, que inclusive é o mesmo ator que faz um dos personagens lá no filme do Coringa, e tem uma cena memorável lá coitado. com o Tenta abrir a Coringa. porta, vai pá. É. Dá uma aflição. Que ele tenta abrir a porta. Aquela cena é sensacional. Eu fiquei preocupado com Aquela cena é não. sensacional. E aí... Ou pessoa com nanismo, tá? E aí... Ou baixinho, E tá? aí, ok. ele... Enfim, e ele fala, você quer que as pessoas riam de mim. E aí o Barnum no filme fala, elas já riem de qualquer jeito, ao menos vão tirar dinheiro delas. Caraca. Ele falou de forma extremamente... Ele fala mesmo. Né? Sabe, tipo, faz sentido, ele não tava errado, mas ele meio que gourmetiza a humilhação, gourmetiza o preconceito, ele tira dinheiro em cima do preconceito das pessoas. Ele monetiza o preconceito. Ou seja, Verdade. ele é o uma precursor expressão do melhor. YouTube de desafio, então. É, os YouTube de desafios desafio? do YouTube aí. Bem, o maior desafio que eu vejo no YouTube é conseguir monetizar essa merda. Mas enfim. Mas enfim, deixa seu like aí pro YouTube recomendar isso aqui. Deixa o like aí, no ajuda a canal. gente. Pelo amor de Deus. Faz Aperta cocô, o faz sininho. cocô. Como é que é? Cu cocô. Faz cu cocô. Faz o cu do cocô. Mas também faça, né? Natural. Enfim, mas além de tudo isso, o Barnum ainda ele tem um certo legado, né? Porque o circo que ele iniciou lá e que depois foi comprado lá pelos Ringling Brothers lá. Ringling Bros. Que significa brothers. Bros. Exatamente, eu sei. Uma Essa tradução rápida. Esse circo ele foi o circo mais antigo do mundo, né? Porque ele teve 146 anos. 146 anos de espetáculos. E aí ele fechou porque em 2015 obrigaram eles a devolver os elefantinhos para os órgãos competentes, né? Porque eram elefantes que estavam ameaçados. Se chamam de extinção. África. O Vinícius travou numa imagem muito engraçada. E, né, meio que devolveram os elefantes para o seu lugar África ou Ásia? de origem. E sem esses grandes... Ah, tá. Ásia. Era um elefante asiático, se eu não estou enganado. E aí acabou tendo uma queda no rendimento e um aumento de custos. É que pesou, aí acabou falindo, né? Faleceu. Mas foi... Pesou no orçamento. Pesou no orçamento. Porém, sobre os elefantes, tem um fato muito curioso que pesquisando eu cheguei nessa informação, que eu não sabia, não tinha a menor ideia. Que o Barnum, ele vendia a ideia lá de ter o maior elefante do mundo e tal, que se chamava Jumbo. E esse elefante, ele de fato era o maior do mundo. Quando ele morreu, ele ainda estava em fase de crescimento e tal, ele já tinha tipo quase 4 metros de altura. Então,
ele ainda iria crescer mais e seria de fato o maior elefante do mundo. Só que, além disso, esse elefante tá por trás da inspiração de um dos personagens mais famosos Combo Jumbo do Bob's. Não, o Dumbo. O Dumbo é inspirado nele. Inclusive a parte dele não se dá muito bem, né? Porque o bichinho, enfim, também sofria, né? O animalzinho Jumbo, né? O elefante Jumbo acabou tendo uma vida meio sofrida, assim, né? Não vamos glamorizar isso também. Porque ele carregava muitas pessoas e tudo mais, então ele tinha muitas fraturas e tal. E mesmo depois de morto, o Barnum acabou utilizando a ossada dele como exposição no museu dele lá, né? Então, nem depois de morto ele teve Isso, sucesso. e virou cenário em Rei Leão também. E, além de ter inspirado o Dumbo, ele também inspirou a nomenclatura de Jumbo para coisas grandes, né? Então, teve um Boeing, que eu acho que é o 947 ou 957, alguma coisa assim, que o apelido dele é Jumbo por causa disso também. Então aí uma série de fun facts aí sobre elefantes pra puxar no jantar de família aí. Ô, louco, mano. Chega na balada e puxa essa aí. Chega assim Que é sucesso. na menina lá. Chega na menina, no ouvidinho dela, e fala assim: tu sabia? Que jogo. Chega na praça de alimentação. Tá louco. Vai Chega na praça de puxando o alimentação do elefante. shopping, chega pra minazinha assim na orelha dela e fala: tu sabia que o lanche Jumbo do Bob's veio de um elefante Jumbo? Daí ela pode vir a perguntar. O quê? É carne de elefante? E aí tu tem assunto pra uma meia hora de encontro. Eu acho que tá valendo. Às vezes. Porque pode ser que ela simplesmente fala: legal. Bem louco. E aí tu. Se ela falar isso, e aí tu já perdeu. Tu te enterra num buraco. Tu já tinha perdido antes, cara. Tu já tinha perdido antes. Mas aí você sabia, o P.T. Barnum, sabia que ele tinha uma escrava de 161 anos? Ele vendia ela como 161 anos, né? E a mulher, ela teria cuidado de George Washington, primeiro presidente americano. Essa daí conversou com... E essa história é maravilhosa. O problema é que não é verdade. E quando ela morreu, a autópsia revelou que ela não tinha nem 80. Ah, duplicou a idade da velha. É, aquela coisa que às vezes tu vai falar com uma pessoa e a pessoa te pergunta assim: legal, Olha mas qual a tua idade? pera aí. A pessoa Olha viu o como Pelé o cara era jogar e genial. fala que tem 30 anos. Ele pagou $1.000 pela escrava, né? Só que ele lucrava o mesmo, isso, semanalmente. Eu acho que tem uma trama assim no filme, inclusive. Dos caras do show lá começando: tu tá enriquecendo aí, a gente tá aqui na pindaíba ainda, como é que é? Se eu não me engano tem algo assim em algum ponto. Até no filme tem a questão lá Isso. do incêndio e tudo mais, né? E os incêndios, na verdade, existiram, né? É verdade. Teve 2 incêndios antes dele abrir o circo e tal. Inclusive, Pegando fogo? isso é bem interessante. Ele conseguiu voltar da cinza. Será que foi daí que nasceu a expressão E o tem circo uma coisa pegou no fogo? filme. Bah. Será? Por essa ninguém esperava. Nem tu. Mas tem um fato do filme que ele é deveras curioso. E eu achei, quando eu fui pesquisar, né, o que aconteceu de verdade desse filme, tinha uma das cenas que eu jamais imaginaria que é verdade. Eu sei que o Doug não assistiu o filme, então eu vou citar pra ele 3 cenas do filme e vou perguntar pra ele qual a cena que ele acha que não aconteceu de jeito nenhum na história. O Barnum, ele conheceu uma mulher, uma cantora de ópera, e fez dela um sucesso nos Estados Unidos. Em algum momento do filme ele faz isso. Uma das outras cenas que eu posso citar aqui é que ele comprou uma casa que era perto da casa onde os
os pais da esposa dele viviam e que humilhavam ele, né? Então ele queria comprar uma casa semelhante pra dar Jogar na cara. uma condição de vida digna pra ela. E ele e o Barnum acabou conhecendo a rainha Vitória na época, né? Antes da nossa querida rainha Elizabeth, que se foi, né? Voltou pro seu planeta de origem. E nessa cena o Napoleãozinho lá, o nosso querido anão, ele faz a rainha rir, né? Dessas cenas, Doug, qual que tu acha que não tem a menor possibilidade de acontecer? Bah, eu acho que é O que era 2. 2? A da casa? É, Tu achou a da casa? a da rainha Porra, eu acho A da casa eu incrível, acho a meu. mais factível dessas. A da rainha de fato aconteceu. Não daquela forma, mas a rainha, ela era fã do anão. Ah, louca. É, imaginei isso. Não é a primeira rainha que é fã de anões. Porque todas são factíveis. E daí eu acho que a 2 era muito factível. A 2 eu acho que é a que mais teria a possibilidade de acontecer, né? Aí também temos a questão aquela da sereia, né? E tem as fotos. A gente vai ter que colocar essas Tá, fotos. mas qual é no- que é no que não post aconteceu de divulgação fato? Pois é. do episódio. De fato. Não, as três a que não aconteceu foi a da casa. Ah, sem graça. Ah, não, A agora da que eu ia Jenny falar Lind da acontece. a sereia de Fiji aí, meu. Nos inícios lá da internet era clássico ela aparecer, né? Sereia encontrada, eu não sei cheguei a o quê. pesquisar. Mas eu sei que essas fotos, assim, elas são muito legais de olhar. Porque elas são, tipo, tu vai olhar e é um troço bem feito, sabe? Daria pra acreditar É muito de fato bem que feito, era, muito bem feito. sabe? Tipo, o Photoshop nem existia naquela época, tu vê só. Não, mas aí eles costuraram, Tem né? as fotos também do elefante. Eles, tipo assim, É, pá, já tinha É, empalhamento, né? como é que... É taxi... Ah, é verdade. Como é que é? Taxidermia? Isso? Taxidermia. É taxidermia. Não, esse aí é um filme que eu ainda não vi, eu preciso ver, corrigir essa falha de caráter. Sempre falo Tá falando que tem que ver comigo? esse filme e eu não. Tá falando comigo? Sim. Então tu só vai entender Sim. isso quando tu vê o filme. Ah. Agora eu entendi. Ah, Agora as coisas ficaram mais claras do que nunca. Mas, assim, sabendo que as pessoas gostavam de ser enganadas, e até hoje a gente tem muitos exemplos disso, o Barnum, ele acabou sendo nomeado para o do efeito. TikTok. O efeito Barnum, que nada mais é do que o retro-mencionado efeito Forer, né? Que é quando as pessoas ouvem descrições genéricas que poderiam se aplicar à metade das pessoas do mundo e acreditam que são descrições precisas que se aplicam especificamente a elas. Horóscopo, tarólogos. A gente tá comprando briga com muita gente, né? Todos esses charlatões aí que tem por aí, né? Então, tem um nome pra isso que é o efeito Barnum. E é um troço que a gente já falou exaustivamente aqui. Mas eu queria os 2 centavos do Vinícius sobre isso. Pastores. Porque o Vinícius nunca esteve aqui com a gente pra falar mal de signo. Pastores. Vai lá, Vinícius. Vocês sabem que eu sou proibido por Curandeiros. uma questão ética legal, né? De falar de signo. Por quê? Por quê? Porque eu gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco. Não. Uma coisa é tu querer saber qual é o cavaleiro que te representava e tu desde sempre... Qual era o cavaleiro que te representava? Eu não sei o teu Ué, signo. o Aiolos. Agora o cara ficou pensando qual dos dois é o Aiolos. O signo de... Nerd de merda que tu Não, eu Que confundi. nerd de merda que tu é. Não, é que os 2 nomes são parecidos, né? Ah, É que eu queria fazer a piadinha que tu era um leão, mas não deu, né? mas olha aí, o Sagitário, que é representado por um centauro, de certa forma é um bom exemplo daquele negócio que a gente tá falando antes do Hoax. Porque o que é o Sagitário se não um homem montado num cavalo? Alguém vendo de longe, só enxerga o cara virando o cavalo assim, vê a bunda do cavalo, vê o cara em pé ali, mas não vê a cabeça do cavalo.
O que é aquilo ali se não um centauro? É É verdade. um Hulk? É que quando tu não tem a lente da verdade ali pra te mostrar as coisas, a tua imaginação cria, né? O teu cérebro cria muitas coisas. E até isso é uma questão de defesa do próprio cérebro, porque às vezes tu nem tá vendo alguma coisa e o teu cérebro faz com que tu veja, né? Ah, tá, E- a famosa principalmente- pareidolia. Parou aonde? Isso, muito bem. Pareidolia. E tipo, eu lembro de um caso que ocorreu comigo quando eu estava no exército. Estava tirando serviço na rua, de madrugada, no meio do centro de Porto Alegre. Lá vem, lá vem. Um E o lugar teu colega magnífico. apontou uma arma pra ti Pra- e na pra verdade ficar não na era rua de arma, madrugada. tava muito mole. Não. Tava chovendo, tava tendo temporal e tal. E na frente do quartel tinha uma praça. E a praça tava toda escura porque não tinha luz. E aí tô eu às 3 da manhã caminhando pra lá e pra cá na volta do quartel fazendo a minha ronda. E eu escuto barulhos. Eu olho pra praça e eu vejo vultos se mexendo. Eu, eita ferro. E a gente não podia ficar armado na rua por motivos óbvios. Porque poderiam roubar nossa arma, né? Porque a gente era uns babaca. Armado em Mas que eu tinha sentido? minha arma de fogo, pistola. Ah, bom. No caso, a gente nunca chegou, como era soldado, a gente não tinha permissão pra atirar de pistola. Porém, tinha permissão pra atirar de fuzil. Vai entender. Mas eu tinha a minha... Ah, ok. Da faquinha que fica na ponta do fuzil, Guaiaca. Não. Eu esqueci o nome daquela merda. É, Não, baioneta, tá não é? pro saco. Baioneta. Belo jogo. Obrigado. Mas eu tava com a minha baioneta na cintura. E aí, eu vendo aquilo, fiquei meio segurando assim, meio apavoradinho, assim, né? Meio cagado de medo. Aí, daqui a pouco eu sinto algo em minhas costas. Eu me viro rapidamente com movimentos bruscos, puxando a minha baioneta. E na verdade, era apenas a capa de chuva que quando eu me virei tinha tocado no meu ombro. Ah, não. Toca a trilha do fanfic. Infelizmente é verdade. Na sequência, um mendigo passou por mim e vai me perguntar as horas, eu tava puto da cara, porque eu tinha me assustado com a minha capa e eu Era um xinguei o mendigo. Era o mendigo comedor. Eu xinguei, sai daqui! Pá, mano, eu levei um cagaço pra minha capa de chuva. queria te comer. Agora me diz o que isso tem a ver com o PT Barman. Não, a questão do cérebro Ah, tá. imaginar as coisas e tudo mais. Porque tu vê os A volta vultos que e tu deu, vai né? criando padrões e tal, vai te assustando com isso, entendeu? Tu já ficou. Eu fiquei condicionado a. Tem alguém aqui na minha volta, podem vir me roubar, me dar uma facada, um tiro, sei lá. O pessoal não gosta muito do exército. Tá ok. E aí eu fiquei meio apavorado, né? E aconteceu essa cena patética aí, porém muito engraçada. Queria ter imagens desse dia porque eu iria rir bastante. Que fiasco. Mas enfim. Não, fiasqueira. Já que a gente tocou bastante no tema Ah, lá vem. político, tem um fato, né, curioso sobre o P.T. Barnum. E não é o fato de usarem ele com o PT ali no início, né? Muito pelo contrário, eu diria. Mas durante o período eleitoral antes do Trump se eleger, ele era muito comparado ao P.T. Barnum. Ué? Inclusive o Samuel L. Jackson disse que o Trump é mais um P.T. Barnum do que um político. E como o Trump reagiu a isso? Ficou puto? Ficou laranja? Não, laranja ele ficou. Mas ele não se ofendeu. Ele falava que, de forma explícita, que P.T. Barnum era exatamente o que os Estados Unidos precisavam. Ou seja, ele queria que o presidente dos Estados Unidos fosse um falcatrua, um charlatão, uma pessoa que vai exagerar a verdade e cultuar Mas tu a vê mentira, que de o- certa forma. A E tua lucrar própria com isso. afirmação, Ele tava é um hoax. Porque tu tá usando Olha aí, ó. uma meia-verdade pra fazer uma especulação. Agência de checagem. Veja bem, Freecast. veja bem. A lupa. @lupa sem café. Vai lá. Ah, veja bem. Destrincha isso aí.
Quando o Samuel Jackson levanta essa coisa do Trump ser o P.T. Barnum, né? Na verdade, o que ele está tentando levantar? Que o Trump trouxe um circo de horrores para a mídia. Porque ele começou a levantar todas as pautas que estavam meio que segregadas dentro da sociedade americana, e aí ele levanta lá para cima, e aí gente que nunca falou antes passou a ter voz. E era uma bobajada. Então, um circo de horrores. No momento que isso chega aos ouvidos do Trump, ele inverte a história, porque ao mesmo tempo que P.T. Barnum era o criador do circo de horrores, também era um grande empreendedor, uma grande figura política, entende? Ele tem uma grande influência na história dos Estados Unidos. Ele inclusive foi prefeito, né? Sim. Ele foi prefeito de Bridgeport. Aí tu percebe que o uso de um pequeno fato, que é a existência dessa longa história do P.T. Barnum, pode gerar várias verdades a respeito disso que pode ser exploradas de qualquer jeito, né? Exatamente. Inclusive, Falou bonito. Muito obrigado. o Fanficórnio Show, que em alguns momentos a gente utilizou no nosso Instagram, era fortemente inspirado no Rei do Show. Inclusive, eu utilizei um pôster do Rei do Show para fazer aquela arte. E combina bastante, até pelo fato de que o Fanficórnio, nosso mascote, e o reino do fanficistão são muito suco de P.T. Barnum, porque a gente sempre recebe meias verdades muitas vezes, às vezes zero verdades, e a gente reproduz elas dando a nossa opinião em cima dessas meias verdades. Eu acho que tudo é verdade. E redimensionando isso. A única coisa que eu acho verdade é a suruba dos Looney Tunes lá, que lá me pegou. Que lá eu acho que é verdade. É que foi traumatizante demais pra ser mentira. Quem é de verdade sabe quem é de A mentira. mentira não né? pode ser tão traumatizante. Ouçam lá o diria- reino do fanfictão, a cada 2 sextas-feiras. Não, a cada 2 semanas. O que significa a cada 2 sexta-feiras. A cada Sexta sim, duas sexta não. Cada 2 Então tem uma sexta, passa uma. Aí você me tem pegou. outra sexta. São 2. Aí você me pegou. Ainda bem que tu fez publicidade. Às vezes. Às vezes mais, às vezes menos. Eu não preciso saber muito bem dos números, então não dependo de mim pra isso, por favor, porque eu sou um fiasco com matemática. Pois bem. O teu gerente do banco agradece por isso. De fato. Ele me trata muito bem por mensagem por causa disso. Olha só, tu não vai pagar aquela grana que tu tá nos devendo esse mês? Não vou poder. Perfeito, mês que vem tem mais juros. E assim vai indo. Então tá bom, né? Mas enfim. Tem uma coisa que eu fiquei muito curioso a respeito do filme, que envolve a Jenny Lind. Quem? Que é o rouxinol sueco. A cantora Tá, rouxinol, o povo não sabe, só a gente que assistiu esse filme. foi- Tipo, só a gente mesmo. Eu e tu. Ninguém mais. Pode botar. Possível. Põe aí nos comentários aqui do YouTube ou do Instagram aí. Se tu tá no Instagram vendo o corte, sei lá. Ninguém conhece. Seria interessante se tiver visto. Mas enfim. É que no filme, as cenas em que ela aparece cantando, elas são muito realistas pra mim. Porque não tem como ela ter emulado que tava cantando, forçando aquelas veias na garganta como ela faz, sabe? Na performance dela. Eu acho que não tem possibilidade. Eu queria saber de ti, que é um cara que tem muita proximidade com as artes vocais, visto que já cantou, já tocou. É possível aquilo? Tipo, ser emulado, não ser ela mesmo tentando cantar de alguma forma? Mesmo ter sido dublado depois, né? Mas Eu ia te dizer isso, que na verdade, independente de ter sido ela ou não, aquela parte foi dublada, porque todas as partes musicais do filme normalmente são dubladas, não são feitas ao vivo. perfeito. Isso eu suspeitava. Já viu o Glee? Porém, agora eu chego naquela questão. Será que... Não vi. Pior que não.
Porém, o que me leva à seguinte conclusão, então. Deve ter sido um inferno de gravar aquela cena. Porque ou a mina era boa cantora mesmo, ou deve ter sido um horror de gravar aquilo. Porque uma pessoa gritando naquela altura deve ter sido uma Mas, tortura. salvo engano, o Zac Efron, ele não fez o... No High School Musical. Pergunta No High cachê School depois. Musical, ele não fez a parte musical dele. Tipo, ele só dublava. Sim, Sério? parece que é o primeiro, pelo menos, não é ele cantando, é uma outra voz lá. E aí, tipo... Caralho. Isso é meio normal. É que eu não vi assim, High School não. Musical. O cara vai lá, performa todo A um negócio lá, mas na verdade quem tá cantando é outra pessoa. primeira coisa que eu vi de High School Musical foi aquele vídeo clássico do Libero Sim Isso. no YouTube. Que o nosso amigo lá, o Alexandre, adorava cantar. Ele que me apresentou, inclusive, aquele vídeo. Belíssimo, Eu não sei belíssimo. o que vocês estão falando. Finge aí. Tu vai ver e tu vai Finge entender. O Doug finge que não tem uma história, né? Não, e é curioso. Mas enfim, o Zac Efron, inclusive por causa desse filme eu acabei vendo mais filmes que tinham o Zac Efron, porque eu levei fé no trabalho dele ali. Antes eu não tinha familiaridade com nenhum trabalho dele, e eu comecei a ver vários filmes que tem ele. Inclusive eu recomendo um que estreou agora 30 de setembro, que é o Operação Cerveja. Recomendo muito que vejam, porque ele parte do mesmo princípio do Barnum, de certa forma, que ele traz uma história que é verídica, né? Pelo menos parte dela. E no filme é contada toda uma outra história em cima disso, em cima do que de fato aconteceu, e traz diversas reflexões que estão importantíssimas nos tempos em que vivemos. Recomendo fortemente. Tá bom, é a dica cultural do episódio. Eu recomendo. Tem no Apple TV Plus, mas tem 7 dias gratuitos, então... Eu recomendo aí, dica cultural, Zeitgeist. Um ótimo documentário que fala todas as verdades aí do século XXI. Eu vou recomendar também, seguindo nessa linha de mentira, O Mentiroso, com Jim Carrey. Bem bolado. Então, acho que já concluímos aí. O show já tá chegando ao seu fim. E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma perguntinha. Nem Eu eu, não não tenho tenho pergunta. nenhuma pergunta. Tem, Vinícius? Bem, eu anotei uma. Melo. Vamos ver o que vocês acham. Então. Que é o mais, Tu não o vai mais perguntar preparado. nada relacionado à eleição. Nosso Ciro né? Gomes Só aí, pra mais saber. preparado. Não. O filme, O Rei do Show, ele reflete essa parte mais lúdica da vida do Barnum, né? Porém, considerando essa história romantizada do filme, qual a maior lição que esse filme te traz?